aqueles que estão aqui presentes no auditório. Quero aqui também saudar o Eliseu, Ted Babado, mais conhecido aí, que está aqui junto com a gente hoje. O ex-vereador Fontão, também que aqui está presente. E todos aqueles que estão aqui presentes nessa casa. Quero ser breve nas minhas palavras. É importante a gente observar a quantidade de requerimento que passou na casa hoje com assunto relacionado ao trânsito da nossa cidade. A gente tem acompanhado as mídias sociais, também a gente tem sido procurado por muitos munícipes da cidade, falando das dificuldades do transporte público da nossa cidade. E a gente está aqui para acatar as informações, estudar as informações e ver, junto com as informações recebidas, aquilo que a gente pode fazer junto com o Poder Executivo, né, a Casa Legislativa junto com o Poder Executivo, para a gente trabalhar junto e resolver o problema da nossa população. Então foram 13 requerimentos com assunto de trânsito que passou pela nossa casa aqui hoje. E anteriormente, no dia 17/2, eu fiz o requerimento número 61, onde eu solicitei à Secretaria de Trânsito o cumprimento do disposto do artigo 250 da Lei Orgânica do município, fazendo constar em local visível o itinerário e o horário dos veículos dos ônibus, que hoje não tem. Se você for pegar um ônibus na nossa cidade agora, se você é de fora, vir pegar um ônibus na nossa cidade, você vai chegar no ponto de ônibus, você não vai ver nenhuma informação, nem sabe por onde você vai, que você só tem que esperar o ônibus passar, não sabe nem a hora que passa, para a gente poder estar se locomovendo dentro do nosso município. Observando essa questão, no artigo 250 da Lei Orgânica Municipal, solicitei ao secretário adjunto de Assuntos de Trânsito que fosse cumprida a lei. Infelizmente, recebi um retorno não muito plausível em relação a isso, dizendo bem assim: impraticável operacionalmente a colocação física de tais informações nos veículos ou nos pontos de ônibus. Fiquei muito, posso dizer assim, indignado com a resposta, porque se há uma lei, a lei tem que ser cumprida. É de fato que a gente tem uma grande dificuldade no nosso município, com 2 empresas trabalhando no nosso município, isso dificulta algumas informações, mas acredito que isso é do setor de trânsito, colocar nos pontos de ônibus sim, essa melhoria para que todos nós, todas as pessoas tenham essa visão de que horário que o ônibus passa, quais são os horários que os ônibus passam naquele local. Tá? Incluindo isso, também trouxe alguma sugestão de melhorias. Hoje, nós sabemos que tudo, né, questão a informatização, as questões da nossa cidade vem mudando em relação aos aplicativos, que já temos disponível. Em uma das conversas que eu fui junto com o secretário, tentar entender as dificuldades que ele tem de implantar isso no nosso município, ele também mostrou um aplicativo que já está em funcionamento. Já existe um aplicativo pronto, porque muitas empresas de ônibus já têm o GPS implantado dentro do ônibus. E você consegue visualizar os ônibus em tempo real na nossa cidade. Então, nesse requerimento que eu fiz, eu não estou pedindo nada que é um bicho de 7 cabeças. Isso já existe. É só colocar para a população usar. Isso vai ter custo, Japa? Não, porque isso já está incluso no pacote de contratação do nosso município. O que a gente precisa é fazer com que isso venha funcionar para atender os nossos munícipes. Ele vai saber que horário que o ônibus vai passar ali próximo à sua casa, se o ônibus está perto, se o ônibus está longe. Isso já existe. Então a gente precisa fazer o quê? Com que isso venha funcionar. O requerimento 246, que é o de conhecimento geral das linhas de ônibus do município, possui um grande número de usuários, principalmente em horários de pico. É comum ouvirmos reclamações de munícipes sobre a superlotação de ônibus com muitos passageiros em pé. Inclusive, eu andei nas linhas de ônibus e eu fui tentar pegar o ônibus do Jardim Paraíso Unesp e foi impossível entrar dentro. O motorista passou reto e não deu conta de me passar e me pegar para mim acompanhar o ônibus com a superlotação. Por outro lado, algumas linhas nos horários com menos movimento, o número de passageiros é reduzido. Fui até a Secretaria de Trânsito, perguntei e pedi as informações sobre essas questões. Tem linha que anda com 4 a 10 passageiros no horário que não é horário de pico, que é o horário que não tem o horário de entrada de trabalho ou de estudo de alunos nas escolas.
e eu vi que entra no ônibus 4 a 10 passageiros, num ônibus de 36 lugares. E isso é prejuízo para nós no município. Então eu sugeri aqui nesse requerimento, que já existe em outras cidades maiores, que é as vans. As vans, ela é muito mais fácil para se locomover na cidade, e o custo da van, ela é reduzido quase o dobro do ônibus. E isso funciona muito bem nas grandes cidades, porque tem agilidade no transporte público e atende a quantidade de pessoas aqui, né, que pega o ônibus fora do horário de pico. Então seria aqui uma sugestão, porque a gente tiraria o ônibus, colocaria a van no horário que não é horário de pico, e quando tivesse horário de pico, os ônibus saíssem para a rua, com mais capacidade de atender as pessoas, porque teria ônibus aqui no nosso município, e esse ônibus conseguiria colocar mais ônibus na rua no horário de pico, diminuindo assim a superlotação nos ônibus. Tá? Isso eu acho que é uma questão de estudo, é viável, é possível se fazer quando se tem boa vontade de querer fazer. Eu acho que a gente precisa olhar para nossos munícipes e tentar entender essa questão, né, a dificuldade de cada um deles que utiliza o transporte público para trabalhar, para estudar. Eu acho que a gente precisa olhar com carinho em relação a isso. Outra questão aqui que passou pela casa também foi o requerimento 259, que consta a crítica da população sobre a velocidade dos ônibus na cidade. O vereador Abelardo, ele disse aqui sobre a questão dos trabalhadores que muitas das vezes são pressionados a cumprir o horário. E infelizmente isso acontece. Inclusive, eu recebi algumas informações e andei nesses ônibus que muitas pessoas vêm fazer essa reclamação, que é o ônibus 101, que é do Parque Marajoara, Thiago, Jardim Paraíso, o ônibus 104, que é o SESI Jardim Bandeirantes, o ônibus 105, que é o SESI Vila Paulista, e o ônibus 106, que é o Comerciário Jardim Continental. Todos esses ônibus, eles estão andando acima da velocidade. Por quê? Existe no nosso município, hoje, um grande movimento de obra, e faz com que os ônibus tenham que desviar alguns fluxos, e isso, a consequência é o atraso. Faz parte do pacote. Quando você faz uma obra na cidade, você vai mudar a rota de alguns ônibus, e isso vai gerar consequência na linha de transporte público. Então a gente precisa antes, assim que a gente está fazendo as obras na cidade, assim que a gente inserir uma obra na cidade, a gente precisa pensar com cautela. Como que a gente vai agir com o transporte público nessas áreas? Então está aqui as áreas. E realmente os motoristas andam acima da velocidade, porque eles são cobrados para fazer isso. Tá? Aí você vai falar assim, existe uma lei que não é para acontecer isso. E então a estrutura, tanto o município quanto a empresa de ônibus, precisa trabalhar junto. Os dois precisam sentar numa mesa para conversar e ver qual é a melhor solução para que não coloque a vida de pessoas, de passageiros em risco. Eu vejo também na internet a quantidade de reclamação das pessoas e também ofendendo muitos motoristas. O motorista também é um trabalhador assim como nós. Nós precisamos tratar todos com respeito e entender a possibilidade de fazer com que os motoristas consigam cumprir os seus horários de trabalho, precisa fazer que os nossos munícipes garanta também a segurança dos nossos munícipes dentro do nosso município. A gente precisa sentar numa mesa para conversar. Sem diálogo é muito difícil chegar a uma conclusão para resolver uma deficiência no nosso transporte público. Estou sendo muito aberto e claro aqui, porque tudo é possível se resolver num diálogo, numa boa conversa, e deixar o orgulho. Eu sou o fulano, eu sou o ciclano, eu sou o secretário, eu sou o vereador, eu sou o prefeito. Mas precisa deixar o orgulho de lado e dar atenção para os nossos munícipes. São eles que estão sofrendo no transporte público, são eles que estão sofrendo nos hospitais. É isso que a gente precisa vir aqui e trabalhar junto. Tá? A gente está pontuando aqui algumas questões e isso precisa ser verificado com cautela. Então, se existe obra, a consequência é atrasar o trânsito. Não tem jeito, vai ter que mudar o fluxo. Vamos pensar com atenção. Existe, considerando que está em vigor na nossa cidade a Lei Complementar número 782 de 2010, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo urbano do município. E no artigo 2 dessa lei foi criada uma comissão de transporte coletivo, que é um órgão municipal consultivo e de assessoramento com a finalidade de participar da gestão e da fiscalização do sistema de transporte coletivo, podendo emitir relatórios e pareceres sobre o cumprimento da legislação pertinente. Só para finalizar aqui, presidente,
Se existe uma comissão, nós precisamos chamar essa comissão para conversar e mostrar para elas as dificuldades dos nossos munícipes. Nós precisamos sentar na mesa e sair dali com uma solução. Não é impossível de se resolver, mas precisa deixar o orgulho de lado para a gente poder sentar numa mesa e trazer soluções para os nossos munícipes. Muito obrigado pela palavra.